Saúde a igreja com a paz do Senhor. Os amados podem se assentar, podem tomar seus assentos. Gente, eu costumo dizer que o culto do domingo, eu amo o culto do domingo. Eu gosto muito de estar aqui no domingo. Eu gosto também dos outros cultos, mas no domingo tem algo especial. Acho que é o fato de que está todo mundo reunido, né? Obrigado, mocinho. Está todo mundo aqui reunido, a igreja se encontra, os amigos se veem, trocam ideia, né? O Percy faz um dar abraço nele aqui em cima. E é uma festa, né, Percy? Amados, olha que gatinho metido. O que deu ali? Eu acredito que esse gatinho acordou de manhã. Deixa eu sair daqui para quem não está. Ele acordou de manhã e foi para frente do espelho. Olha lá. Olha como que ele se vê. Como que ele se vê? Que gatinho metido, né? Aliás, acho que ele não é metido. Deve ser a autoestima dele, né? Enfim, eu quero me sentir um leão também, né? A partir de amanhã eu vou começar a fazer isso. Me arrumar para ir trabalhar, eu vou começar a me olhar como um leãozão, assim. Até rugir na televisão. Gente, agora fora de brincadeira, eu vou pregar uma mensagem com esse tema aqui, ó. Suas atitudes determinam quem você é. Você sabia disso? As atitudes que você tem na trajetória da tua vida, ou as atitudes que você não tem, determinarão sobre que tipo de vida você vai ter. Isso aqui é uma máxima. Quer no mundo espiritual, quer no mundo da vida. Então, gente, vamos abrir nossas Bíblias. Um texto aqui base, só para a gente contextualizar o que está ali. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Hoje está bem facinho. Êxodo capítulo 14, o versículo 15. Suas atitudes determinam quem você é. Êxodo 14, versículo 15. A minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Eu gosto de sempre orar o que o João Batista diz, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Deus conhece meu coração. Estou aqui nessa noite pela graça dele, pela misericórdia dele. Eu quero ser um instrumento para que você seja abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Digam amém? Amém. Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que... Mais uma vez, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que... Marchem. Queridos, para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui, nesse texto que lemos, a Bíblia diz, a Bíblia narra a história, à luz dos livros de Êxodo e de Números, e também existem outras referências, sobre a saída do povo de Deus, do povo de Israel, da terra do Egito, onde eles eram escravizados, durante muito tempo foram escravizados, para fazer a travessia do deserto, para chegar até Canaã. E a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, levantou um homem, Moisés, para que ele, com a ajuda de Deus, libertasse o povo que já há muito tempo estava preso, escravo, sob jugo dos egípcios, dos exércitos de Faraó. Queridos, existe na tipologia da Bíblia, Moisés, ele tipifica Cristo. O Egito tipifica o mundo. E nós atravessamos o deserto da vida para chegar até a Canaã celestial, que é a nossa salvação. Gente, e é interessante quando você lê essa história bíblica da saída do povo da escravidão do Egito até atravessar o deserto e chegar até Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra prometida de Deus para o seu povo. Durante todo o tempo o povo reclamava, o povo blasfemava, e o Moisés teve que segurar esse pepino, essa bomba. E gente, é interessante a gente entender que nunca se repetiram
na história da humanidade, os milagres que Deus operou para esse povo aqui no deserto. Não faltou comida, não faltou água, a roupa não ficou podre, maná do céu, água da rocha, não faltava nada e o povo reclamava. Em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus se manifestava durante o dia ao povo através de uma coluna de nuvem e durante a noite através de uma coluna de fogo. Porque para quem conhece um deserto, durante o dia as temperaturas são superiores a 40 graus e durante a noite elas são inferiores a 0 graus. Então Deus se manifestou de todas as formas e de todas as maneiras. E esse versículo que lemos, a Bíblia diz, se você ler esse capítulo inteiro, a Bíblia diz que os exércitos de Faraó, os egípcios, após Deus endurecer o coração deles, vieram atrás do povo de Deus, dos israelitas. Mas Deus já havia feito um plano para ser glorificado naquilo ali. E no versículo que lemos, a Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus por socorro, para que Deus intervisse na causa deles. E o que Deus disse para Moisés? O texto que lemos? Moisés, por que vocês clamam a mim? Digam ao povo que marchem. O que Deus está dizendo? Diga ao povo que tenham atitudes. Digam ao povo que tomem decisões. Aí, gente, se a gente ler o versículo seguinte, o versículo 16, a Bíblia diz que Deus manda o Moisés estender a vara diante do mar vermelho e o mar se abriu. E o povo israelita passou em seco para o outro lado do mar. E depois, os exércitos de Faraó vinham atrás, foram surpreendidos porque Deus mandou fechar o mar. O que isso significa? O que isso tipifica na Bíblia? Que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que você não pode fazer, é nessa área, é nesse campo da tua vida que Deus vai agir. O possível é você que faz, é você que tem que fazer. O impossível é Deus que vai fazer. Então, eu vou pregar uma mensagem essa noite sobre atitudes. Atitudes que determinarão a história da tua vida, ou que já determinam a história da tua vida. E o que é atitude? O que significa atitude? Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interna que nos leva a agir. Atitude é um comportamento ditado por uma disposição interna, interior, que nos leva a agir. Então, atitude, num sentido simples, o que significa? Ação. Se mexer. Era isso que Deus estava falando para o povo naquela ocasião ali. E, gente, eu quero pregar uma mensagem sobre atitude porque eu creio muito, de maneira assim, muito convicto, que o Evangelho ele é algo prático. O Evangelho ele não é uma abstração, ele não é uma filosofia barata, não. O Evangelho ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual de regra, de fé e de conduta humana. Não diria somente dos cristãos. A Bíblia fala de tudo que você imaginar. De tudo. Tudo que compreende o homem, a Bíblia trata. Porque ninguém conhece mais eu e você do que o nosso Criador. Foi Deus quem criou o ser humano. E como Criador, Ele que estabeleceu leis e princípios para a nossa vida. Então, gente, alguns princípios que influenciarão diretamente sobre as atitudes que você vai tomar na tua vida. Primeiro, o seu estado emocional. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, diz assim: que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você é uma pessoa que por qualquer coisinha já fica para baixo, angustiado, desanimado, depressivo, é muito provável que as atitudes que você tem que tomar no dia mau, no dia da angústia, no dia da adversidade, poderão ser neutralizadas. Então o seu estado emocional determina sobre as atitudes que você toma na tua vida. Em segundo lugar, a maneira como você percebe a vida. Jesus falou uma coisa interessante em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Olha como Deus não despreza o potencial humano. Jesus disse assim, ó: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Tem gente que só vê desgraça em tudo, só vê miséria, só vê tragédia.
Sabe? O camarada está precisando de emprego. Pois é. Você viu a situação no país? Muito desemprego, muita miséria. Tem que sair na rua, não sai. Porque afinal de contas, morre gente todo dia. Você viu na televisão? Morre gente todo dia. Eu não vou nem colocar meu pé para fora mais. A maneira como você percebe a vida vai determinar ou não sobre as atitudes que você tem que tomar ou que você não vai tomar. A maneira como você percebe a vida. Terceiro lugar, aqui nessa introdução, a sua fé em relação a você mesmo. Você sabia que você é o que você pensa? Você sabia? Você é o que você pensa. Se você pensa que você é um fracassado, é muito provável que você será um fracassado. Se você pensa que você não pode, é muito provável que você não vai conseguir. Se você pensa que você é um zero à esquerda, é muito provável que você vai se constituir na tua vida um zero à esquerda. Queridos, eu contei aqui outro dia, na Rede Jovem, pregando para os jovens a história do leão. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabiam por que o leão é o rei da selva? Mesmo ele não sendo o mais forte dos animais e nem o maior? Você sabia por que o leão é o rei da selva? Ele não é o mais forte nem o maior dos animais. Está ali o leãozinho, ali, ó. É porque as atitudes de um leão são mais poderosas do que o seu tamanho e a sua força. Tem gente que não acredita no seu potencial. Não acredita. Tainara, por favor, passa uma aqui, ó. Eu achei muito interessante isso aqui, gente. Quem estava no encontro de casais hoje, ontem, viu isso aqui. Pastor Marco Antônio trouxe isso aqui, eu achei muito bacana. Pastor, apaga todas as luzes por 5 segundos, para todo mundo enxergar bem. Estão entendendo, gente? Eu fiquei impressionado com isso aqui ontem. Tem muita gente que vive assim. Um cavalo, e ele se submeteu ali, ó. Ele está ali, ele está inerte ali, ó. Ele se submeteu. Ele não sai dali. O que está segurando ele? Muito obrigado, pastor. Pode voltar lá, Tainá. No espelho do leãozinho. Gostei do leãozinho. Gente, tem muita gente que vive daquele jeito ali. E querido, por que eu estou te dizendo isso? Eu não estou aqui pregando e falando para você que você tem que ser um arrogante, um prepotente, um soberbo, um orgulhoso. Aí é outro extremo. O que eu estou dizendo é que você tem que confiar no teu potencial. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação. Você não pode se rebaixar diante das circunstâncias do mundo. Você é cheio de potencial. Você é cheio de aptidões, cheio de dons. E Deus confia no teu potencial. Deus acredita que Ele fez um ser à sua imagem e semelhança. Significa que você é um ser inteligente. Não permita, gente, o diabo enganou a gente. Não é para me gloriar, mas um dia uma pessoa disse assim para mim: eu não vou trabalhar na igreja, porque eu não tenho assim uma desenvoltura legal, né, Reinaldo? Você me apoia, você me incentiva, porque você já está lá, né? Comparação, isso é uma coisa que o diabo coloca no nosso meio. Comparação, sabe? E não estou falando do reino de Deus não, exclusivamente. É no trabalho, é na tua família, sabe? Complexos de inferioridade. E gente, a Bíblia não diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu cresci ouvindo esse texto, lendo esse texto, porque na casa que eu ia, tinha lá na geladeira: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu via carro na rua: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que, gente, eu fui no batismo e eu vi no certificado da Edenir: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que, gente, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, ela tem um princípio, que todo texto, ele tem um contexto, ou imediatamente anterior, ou imediatamente posterior. E quando o apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, no versículo 13 de Filipenses 4, no versículo 12, ele diz uma coisinha que ninguém gosta de ler. Eu acho interessante. Ele diz bem assim, ó: eu sei estar abatido e eu sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a passar fome, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidade. Aí ele vai dizer:
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está me ensinando? Que independente da circunstância, independente do que dizerem para mim e para você, independente de qualquer que seja a situação da minha e da tua vida, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode ter fome, pode ter adversidade, pode ter capeta, pode ter diabo. Se você estiver em Cristo, você pode todas as coisas nele. Você, tomando as atitudes certas, com a ajuda dele, você vai ser uma pessoa próspera e abençoada. Amém? Amém. Querido, mais uma aqui. Nessa introdução, a maneira como você lida com o seu passado, presente e futuro determinarão sobre as atitudes que você vai tomar na tua vida. A maneira como você lida com o teu presente, com o teu passado e com o teu futuro será determinante para que você tome as atitudes certas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um monte de gente que vive presa no passado. Dificuldade de perdoar, dificuldade de se perdoar. Você sabia que tem gente que não compreende a graça de Deus? A pessoa, mesmo ela estando no Evangelho, ela não consegue sentir o perdão de Deus. Tem um monte de gente com a vida travada. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, passado, avançando para as que estão diante de mim, eu estou construindo o meu presente, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o futuro que me aguarda. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz uma coisa interessante. A Bíblia diz assim: que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu achei interessante, sabe o que? Nesse texto, a abertura dele: ninguém se prive da graça de Deus. Se você for uma pessoa rancorosa, que não perdoa, e que não consegue se perdoar, você será privado da graça de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. E o que é ser uma pessoa privada da graça de Deus? Você deixará de desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida e das promessas que Ele tem para cumprir em você e na tua família. Querido, se desprenda do teu passado, viva o teu presente e sonhe com o teu futuro. E se você tomar as atitudes certas, Deus vai honrar você. Amém. Deus vai honrar a tua casa, a tua família. Amém? Ele é fiel, Ele não é homem para que minta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer algumas conjecturas acerca de atitudes. Agora, primeiro, presta muita atenção nisso aqui. As atitudes que você toma em relação a Deus determinarão as atitudes que Deus vai tomar em relação a você. Só que é uma verdade do mundo da vida e do mundo espiritual. As atitudes que você toma em relação a Deus determinarão as atitudes que Deus vai tomar em relação a você. Queridos, Deus, Ele reage muito mais às nossas atitudes do que pela sua própria soberania. E aqui está o equívoco de muita gente. A gente pensa que 2 horas de culto é suficiente. E nós queremos a bênção de Deus na nossa vida. Nós queremos ver cumpridas as promessas de Deus. Olha o que diz Tiago 4,8. Diz assim, abertura do texto: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Atitude do homem, reação de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos abertos à oração desse lugar. Atitude do homem, reação de Deus. Gente, eu quero dar 3 exemplos aqui para vocês de personagens bíblicos que foram abençoados, que tiveram uma trajetória de vida triunfante, e isso tudo aconteceu em resposta às atitudes que eles tiveram. Eu provo e mostro para vocês. Primeiro, o rei Uzias. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 5, a Bíblia diz assim:
que nos dias em que o rei Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Atitude de Uzias, reação de Deus. Um outro camaradinho aqui, Noé. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Versículo 8. Só que a atitude do Noé está no versículo 9. Que a Bíblia diz que Noé era varão justo e reto em todas as suas gerações. Noé andava com Deus. Olha a atitude do Noé. A reação de Deus estava no versículo anterior. Um outro camarada aqui, Daniel. A Bíblia diz, no livro do Daniel, no capítulo 1 e no versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel assentou no seu coração. Daniel decidiu firmemente. Daniel tomou a atitude. Isso no versículo 8. No versículo 9 a Bíblia diz que Deus concedeu graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos. Olha a reação de Deus. A atitude do Daniel no versículo 8, no versículo 9 Deus reagiu. E no versículo 17 de Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que aqueles 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em todas as visões e sonhos. Ó, Daniel recebeu um upgrade. Daniel recebeu uma porção dobrada. A atitude dele, por causa das atitudes dele. Isso aqui, em primeiro lugar. Gente, as atitudes que você toma em relação a Deus determinam a atitude de Deus em relação a você. Grave isso. Primeiro lugar. Segunda conjectura aqui. Segundo lugar. Escuta isso. Unção sem atitudes não leva a nada. Vou repetir. Unção sem atitudes não leva a nada. Eu vou explicar. O Juca disse aqui, ó, quando ele veio dar o testemunho, para você tomar as atitudes certas na sua vida, quer no mundo da vida e no mundo espiritual, você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. E queridos, eu quero quebrar um paradigma aqui essa noite. Quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. E em primeiro lugar, antes de eu começar a falar, eu quero te dizer o seguinte: eu creio nos dons espirituais. Eu creio em dom espiritual. Está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que Deus distribui os dons da maneira como Ele quer. Agora, gente, eu sou um crítico veemente quando eu ouço falar que dom é uma manifestação, é uma referência de que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Sabe? Ora em línguas, o cara é fera, o cara é show. Profetiza, o cara é show. Aquele lá, quando profetiza, o cara é forte. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, gente. Eu vou desmistificar isso aqui. Primeiro, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa de Deus. O Espírito Santo é uma personalidade da Trindade. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, em número e essência, Ele é uno. Quanto à personalidade, Deus é trino. Deus é uno em número e essência. A personalidade de Deus é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus disse assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é uma pessoa que habita dentro de todo aquele e daquela que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Em segundo lugar, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7, Jesus disse assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Por isso, convém que eu vá, e eu vos enviarei Consolador. Aqui Jesus está falando da sua obra da redenção, da regeneração do homem, a transformação. Versículo 7. No versículo 13, Jesus vai falar da personalidade, do caráter, da característica do Espírito Santo. Versículo 13, ele diz assim, de João 16: Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tem ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Esse é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E no versículo 8, Jesus vai falar da função do Espírito Santo. Versículo 8, ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gente, sabe o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Sabe o que ele faz? Ele promove transformação. Ele promove libertação. Ele promove cura da alma. Sabe o que ele promove? Ele promove novidade de vida. Eu não consigo entender uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e quando sai daquela porta ele continua com a mesma vida, permanece com os mesmos pecados e com as mesmas manias. Eu não consigo entender, porque o Espírito Santo foi Jesus que disse: quando ele vem, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, gente, aí você me pergunta: então, Reinaldo, defina para mim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu digo para você: Reinaldo, defina para mim uma pessoa, então, a característica de um cristão genuíno, autêntico. Eu defino para você. Aliás, eu vou reproduzir as palavras de Jesus, porque eu não sei nada, mas a Bíblia é a verdade absoluta. Eu creio nisso aqui, de maneira cega eu creio na Bíblia. Eu vou reproduzir para você o que Jesus falou. Escute, ouça. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 16, Jesus diz assim: aos seus discípulos: portanto, pelos seus frutos eu os conhecereis. Frutos, atitudes. Aí ele vai continuar: porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir mau fruto, e não pode a árvore má produzir bom fruto. E toda árvore que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos eu os conhecereis. Aí do versículo 21 ao 23, Jesus vai dar uma lambada. Agora abre os ouvidos. Ele disse assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz. Aí ele continua dizendo: porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o problema não é os dons. O problema não é o dom. O problema é a iniquidade. Pecado voluntário. A pessoa conhece a verdade, mas não tem arrependimento, não vive segundo os princípios que Deus estabelece. E gente, quando o apóstolo Paulo fala nos dons, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 4 e 5, ele diz que o que profetiza é maior do que o que ora em línguas. Porque o que profetiza edifica a igreja, o que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E olha o que Jesus está falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, porque muitos me dirão naquele dia: em teu nome nós profetizamos. Em teu nome, profecia é dom de Deus. Em teu nome expulsamos demônios. Expulsar demônios é a operação de Deus. Em teu nome operamos maravilhas. Sabe o que é a operação de maravilhas? É cura, é milagre acima de cura divina. Ricardo explicou aqui outro dia. Ricardo pregou uma mensagem muito legal, muito bacana e muito interessante sobre dons espirituais aqui num sábado. Amém. E eu creio nos dons espirituais. Amém. Agora não venha me dizer que uma pessoa, pelo fato dela ter uma evidência do Espírito Santo, que ela ora em línguas, que ela é cheia do Espírito Santo. Cuidado, você pode se enganar pelo teu olho. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem. Aí, gente, Jesus vai ensinar. Aí ele vai continuar dizendo do versículo 24 ao 28. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e foi grande a sua queda. Jesus está falando de atitude prática de vida cristã.
No versículo 28 diz uma coisa interessante. Ele falava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Sabe o que isso significa? Que Jesus vivia o que ele falava. Jesus tinha autoridade. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, unção sem atitude, para mim é conversa fiada. Desculpa a expressão. Conversa fiada. É conversa para boi dormir. Continuando. Terceiro. Esse aqui é interessante. Esse aqui é bacana. Deixa eu tomar água. Escute isso aqui, ó. Tome atitudes práticas na sua vida e pare de espiritualizar tudo. Isso aqui é bacana. Tome atitudes práticas na sua vida e pare de espiritualizar tudo. Pastor, não deu para ouvir no culto hoje, pastor. O diabo não deixou. Estava assistindo o Faustão lá. O Faustão parecia o diabo também. Não teve jeito, pastor. Sabe? Pastor, ora por mim que o diabo está solto na minha vida, pastor. Eu recebi sexta-feira, hoje não tem mais nada. O diabo roubou tudo. A pessoa espiritualiza tudo. Nunca somos nós. Eu conversava com a Karen outro dia em casa. A Karen está com essa brincadeira agora de fazer essa ironia. Acontece alguma coisa, ela fala: ganso. Meu apelido é Ganso, tá? Pra quem não sabe. Meu apelido é Ganso, lá no meio dos familiares da minha esposa lá. Ela diz assim: é Ganso, acho que foi o diabo, né? E dá risada. Gente, muitas vezes nós estamos tomando a atitude errada. Por exemplo, eu acabei de falar de vida financeira. Quem aqui tem cartão de crédito? Eu já falei da definição de cartão de crédito aqui, eu acho que já falei uma vez. Você sabe a definição de cartão de crédito? Tinha que colocar isso no vocabulário. Cartão de crédito: compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para parecer o que não é. E depois é o diabo. Sempre sobra para o diabo. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para parecer o que não é. E gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem um capeta na fatura do cartão de crédito, eu descobri. Se você olhar a fatura do cartão de crédito, o demoninho, o capeta, ele está bem do lado direito, aqui em cima, assim, ó. Eu vou revelar esse mistério para vocês, vou dizer o nome dele para vocês ficarem espertos com ele. O nome dele é rotativo. Gente, isso é sério. O nome dele é rotativo. E gente, a Bíblia diz que o diabo se transveste em anjo de luz para enganar. Então a fatura vem com o nome sublime de pagamento mínimo. Isso é um laço terrível. Eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém quem já entrou no pagamento mínimo, no rotativo. Aí, juro, 17%, 19%. E tem banco que aplica até 22%.